Olá, quero cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus e agradecer a sua participação conosco. Nós estamos aqui para transmitir alguns vídeos que foram enviados para a nossa Escola Bíblica Dominical como participação dos nossos irmãos jovens e adultos, obreiros, também senhoras, que puderam enviar os seus vídeos para a Escola Bíblica deste fim de semana. E nós, neste horário que antecede a Escola Bíblica, agora às 9h30 da manhã, nós iremos então transmitir já alguns desses vídeos para os irmãos terem uma ideia das respostas que foram enviadas pelos nossos irmãos na participação dessa Escola Bíblica de hoje. Nós queremos então convidar a sua atenção para nós começarmos agora já com a nossa primeira pergunta. E a nossa primeira pergunta é a seguinte, vamos ler aqui, a pergunta 1 diz assim: com base nos estudos da doutrina bíblica do Evangelho, estamos advertidos dos perigos de um cristianismo que tem fugido das verdades apostólicas. Sabemos que a apostasia sempre se manifestou no seio da Igreja de Cristo. E a tarefa é: defina o que é ser apóstata. Muito bem, para definir o que é ser apóstata, nós iremos agora participar aqui de duas respostas que foram enviadas. Primeiramente, lá do estado de Minas Gerais, a nossa irmã, a jovem Gabriele, ela é da igreja de Jaçanã, em Ibirité, no estado de Minas. E logo em seguida iremos para o Rio Grande do Norte, e lá no Rio Grande do Norte o jovem Thales, ele é do grupo de jovens da igreja de Alecrim, lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Ele irá completar a nossa resposta à nossa primeira pergunta. Vamos então estar atentos à resposta dos nossos irmãos. A apostasia é um sinal da vinda do Senhor Jesus, é um sinal dos últimos tempos. E em 1 Timóteo 4, 1 e 2 nos diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Ou seja, podemos ver aqui, segundo a palavra de Deus, que um apóstata é aquele que fala mentira, é um hipócrita, é aquele que dá ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios e é irredutível na sua razão. O apóstata é aquele que se desvia da fé verdadeira e começa a praticar atos que são derivados da heresia. O apóstata também ele molda a doutrina de acordo com seus interesses, muitas vezes pegando uma mentira e transformando numa verdade que é conveniente para si, e principalmente ele abandona a mensagem da vida eterna e começa a pregar a mensagem para as coisas dessa vida. Nós temos um exemplo de apostasia em Provérbios capítulo 7. Vai mostrar ali o Senhor falando sobre a importância de conhecer a sua palavra, vai mostrar um jovem que tinha falta desse entendimento da palavra e uma mulher que não tinha as vestes de salvação e que era astuta, que nós entendemos ali que é a igreja infiel. Nessa passagem, então, a mulher fala para aquele jovem que ela tem sacrifícios, a mulher fala para aquele jovem que ela tem um leito para que eles se deitassem, que ela tinha um amor para oferecer a ele, e ela fala também que tinha um esposo, que ela não honrava, que esse esposo foi a uma viagem longe, mas no dia marcado voltaria para aquela sua casa. Ela falou de uma mensagem, no final, que é a mensagem da volta do Senhor Jesus, por exemplo, profetizado ali. Mas a sua intenção era matar o jovem. E nós vemos nisso, meus irmãos, a preocupação do Senhor em falar conosco sobre a atenção que temos que ter sobre a apostasia. E uma das coisas que nós podemos fazer para evitá-la e combatê-la é o conhecimento da palavra do Senhor. Gabriele, é exatamente isso. A apostasia é um sinal da vinda do Senhor Jesus, ou seja, é um dos sinais dos últimos tempos. E importante é a sua definição do que é ser apóstata, porque o apóstata é aquele que fala mentira, é hipócrita e dá ouvidos a espíritos enganadores, conforme 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2, e ele é irredutível na sua razão e nos seus argumentos. Muito bem colocado sobre a definição do que é apóstata. Também o Thales foi muito feliz quando ele falou que o apóstata é aquele que se desvia da fé verdadeira
e pratica atos derivados da heresia. Então ele molda a doutrina de acordo com os seus interesses. Isso é o apóstata. Ele prega mentira em nome de verdade, mas uma verdade que atende aos seus interesses. Ele troca a mensagem de vida eterna para uma mensagem de vida terrena. Muito boa comparação também, feita em Provérbios capítulo 7. Aliás, que profundidade ali a revelação daquilo que você colocou ali em Provérbios capítulo 7. Muito bem colocada assim essa resposta. Muito bem, irmãos, nós vamos agora passar para a nossa segunda pergunta. E nessa segunda pergunta, nós iremos ter agora mais uma participação. E desta vez, nós vamos agora ler a segunda pergunta. Observem bem, a pergunta 2 diz assim: cite os assuntos que têm sido alvo dos ataques feitos pelos apóstatas aos ensinos da Igreja Fiel, usando apenas 2 palavras. Então vamos ver que 2 palavras são essas. Usando 2 palavras, nós iremos colocar aqui agora os assuntos que têm sido alvo dos ataques dos apóstatas, ou seja, quais são essas 2 palavras. E para essa resposta, nós vamos ter agora uma participação, primeiramente, do exterior. Vamos ter ali a nossa irmã, a Carmen Ivette. Ela é do grupo de jovens da nossa igreja em Trujillo, que é lá em Peru. E ela vai dar a primeira resposta em língua espanhola e logo em seguida iremos para o Rio de Janeiro, onde ali a irmã Clara, do grupo de senhoras da Igreja Central de Queimados, ela vai completar esa respuesta. La paz del Señor Jesús con todos los hermanos. Respondiendo a la pregunta número 2 de la Escuela Bíblica Dominical, tenemos que es la apostasía. La apostasía deriva de 2 vocablos griegos, apo, fuera de, y estasis, equilibrio o estabilidad. La persona apóstata es quien niega aquello que antes creía como verdadero. Es decir, para mejor comprensión, el apóstata es quien, habiendo sido llamado por el Señor Jesús, se aparta de la iglesia fiel y niega la verdad del Evangelio y admite la herejía. Esto lo podemos encontrar en el libro de 2 de Pedro 2.1, donde nos dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Senhor que los rescatou, atrayendo sobre si mismo destruição repentina. Os 2 assuntos que são alvo dos apóstatas são sangue e palavra. E o texto da palavra na carta que Judas escreveu no versículo 4 e 5 vai nos trazer essas 2 referências. A palavra diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, a palavra, Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, pelo sangue, destruiu depois os que não creram. Paulo, quando escreve aos Colossenses, vai deixar um alerta para a igreja fiel do Senhor. Colossenses 2, verso 8 vai dizer: cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Irmã Ivette, é muito interessante a sua resposta no sentido de dizer que o apóstata é aquele que nega aquilo que antes ele acreditava ser verdade. Muito bem colocado isto. E ele é aquele que, tendo sido chamado pelo Senhor Jesus, ele se afasta da igreja fiel, ele nega a verdade do Evangelho e, com isto, ele admite a heresia. Ou seja, a heresia é aquilo que se fala como se fosse uma verdade, mas é uma mentira. E a prática da heresia é que leva à apostasia. Muito bem colocado ali pela irmã. E o aspecto interessante é que o apóstata, ele ataca, portanto, a palavra e o sangue de Jesus. E eu gostei também da resposta dada na citação que a irmã Clara fez ali da carta de Judas. Ela encontrou na carta de Judas o ataque do apóstata
primeiramente à palavra ali e também ao sangue, na referência lá de quando Deus tirou o povo de Israel do Egito ali pelo sangue. Muito bem colocado ali esta resposta da nossa irmã. E depois ainda, este mesmo sangue serviu para a destruição daqueles que não creram. E é muito importante também a advertência citada pela irmã em Colossenses 2, verso 8, ou seja, o cuidado que precisamos ter, recomendado pelo apóstolo Paulo, com relação aos argumentos dos apóstatas. Muito bem colocado pela nossa irmã Clara. Glória a Deus. Agora, irmãos, nós vamos passar adiante na nossa pergunta, porque vamos chegar agora à nossa terceira pergunta. E a nossa terceira pergunta, ela vai exigir a citação de um texto bíblico. E a pergunta é a seguinte, vamos ler a pergunta, leamos a pergunta. Diz assim, pergunta 3, em nossos dias, de onde saem e quem são os apóstatas desta última hora? E a nossa recomendação é, cite um texto bíblico. Muito bem, para citar esse texto bíblico e também falar de onde saem e quem são os apóstatas desta última hora, nós vamos contar aqui com a participação agora de um diácono, primeiramente um diácono, lá no Rio de Janeiro, o diácono Anderson. Ele é do grupo de obreiros e diáconos da igreja de Vilar dos Teles, em São João do Meriti. Ele vai dar a primeira resposta e logo em seguida vamos ao estado do Espírito Santo, onde ali a jovem Evne, ela é do grupo de jovens da igreja de Formati, no município de Viana, também vai completar a nossa resposta. Observemos bem agora a resposta dos nossos irmãos. Respondendo à pergunta de número 3, deixada para a Escola Bíblica Dominical desta semana, nós precisamos identificar de onde saem e quem são os apóstatas da última hora. Lendo a palavra do Senhor, nós identificamos em 1 João, capítulo 2, versículo 19, que eles saem do meio da igreja fiel. O texto diz assim, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Respondendo o segundo item, eles são, segundo o texto de 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, os falsos doutores, assim nos diz a palavra. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. A paz do Senhor. Na terceira pergunta deixada para a Escola Bíblica Dominical, nós entendemos que os apóstatas, eles saem do meio da congregação, ou seja, do meio da própria igreja. Saíram de nós, mas não eram de nós, de acordo com o texto em 1 João 2,19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Os apóstolos da fé, eles são aqueles que tiveram experiências com o Senhor, conheceram a palavra e o caminho da verdade, mas não vigiaram e deram ouvidos a espíritos enganadores, conforme o texto em 1 Timóteo 4, 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. A paz do Senhor Jesus. Anderson, realmente os dois textos básicos e principais são esses que foram citados por você. Ou seja, 1 João 2,19, mostrando exatamente de onde saem os apóstatas desta última hora, em nossos dias, de onde saem. Então, os apóstatas, eles saem do meio da igreja fiel, a igreja professa, ou seja, a igreja que tem experiência com o Espírito Santo. E agora, ao responder a pergunta também, quem são esses apóstatas? Então, segundo Pedro capítulo 2, verso 1, define perfeitamente. São exatamente os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos doutrinadores. Então, os dois textos já foram suficientes para responder muito claramente
a pergunta. Também a Evne respondeu muito bem quando ela disse que os apóstatas, eles são aqueles que saem do meio da congregação. É importante isso, porque ela citou o 1 João 2,19 também. Ou seja, eles tiveram experiência com a palavra do Senhor, andaram pelo caminho da verdade, mas não vigiaram e, portanto, se desviaram do caminho. E a citação de 1 Timóteo, capítulo 4, aliás, verso 1 e 2, muito bem colocada, com relação ao perfil do apóstata, ou seja, a apostasia dos últimos tempos. Muito bem colocado pelos nossos irmãos. Obrigado pela participação. Assim, irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa apresentação, dos nossos vídeos que nós antecedemos da Escola Bíblica Dominical, e queremos deixar aqui o nosso agradecimento a todos aqueles que participaram enviando seus vídeos. Isso tem sido muito útil para nós e nós recomendamos que os irmãos continuem enviando seus vídeos para participarem, dando as suas respostas. Preferimos que não mandem vídeos muito longos. O vídeo deve ter no máximo 1,5 minutos ou menos de 1 minuto, se a resposta for mais clara, né, for mais rápida. E não há necessidade, às vezes, de os irmãos gravarem todos os vídeos para que todos possam participar. Ficamos muito felizes. Queríamos recomendar que os irmãos enviassem os vídeos também com mais antecedência, mais rapidamente, né, para nós fazermos a seleção. Aqui agora, encerrando esta parte, queremos fazer agora um convite a você. Que você permaneça no nosso canal, porque daqui a pouco o nosso canal de YouTube irá apresentar a nossa Escola Bíblica Dominical e você vai participar conosco da nossa Escola Bíblica Dominical. Aqueles irmãos que, porventura, não tiveram os seus vídeos apresentados hoje, não se preocupem. Pode entrar no site da Rádio e TV Web Manaim e ali você vai encontrar no site ali as informações a respeito da sua contribuição, o seu nome, a cidade, onde ali está uma referência àquilo que para nós é uma gratificação receber o seu vídeo, receber a sua participação. Assim encerramos aqui, desejando a todos a paz do Senhor. Que Deus abençoe.